E o programa Mais Saúde continuando essa semana inteira para falar de um tema que eu amo, que é nutrição, mas a nutrição com um olhar, que será que a gente pode fazer para evitar, porque, gente, genética, a gente sabe que conta 20%, né? 80% são suas escolhas. Ai, eu tô com uma arma na minha cabeça? Sim. Com uma bala na agulha? Sim. Mas quem tá com o dedo no gatilho? A gente. Então, a doutora Denise Mafra vai nos falar a respeito de alguns pontos que precisamos observar, mesmo como leigos, como que a gente pode evitar digamos assim, o avanço ou até prevenir se for o caso. Denise, o público é seu. Que bom, Gisela. Eu acho fantástico o programa, porque a gente tem que divulgar. Eu sempre falo para os alunos que a gente tem que divulgar para a população exatamente isso que tu está falando e isso que a gente está fazendo aqui, né? Como prevenir a doença renal. A gente sabe que as principais causas de doença renal crônica são a hipertensão, e a diabetes. Então, são as duas grandes causas. Então, assim, paciente tem hipertensão, está no cardiologista, que peça para o cardiologista pedir a creatinina. É um marcador simples de doença renal crônica, né? Vocês mesmo em casa, quando faz xixi para ver se essa urina está espumosa, isso já é proteína na urina, né? Então, assim, o paciente, se você é diabético ou se tem hipertensão, prestar atenção em algumas coisas, né? Então, assim, a urina é importante, fez xixi, tem espuma, isso é proteína que está saindo, isso não é legal. Então, procure um médico. E aí, no médico, existe um exame que é muito barato, que é a creatinina. E ele é um marcador, não é o melhor marcador, mas é um marcador importante porque é barato, né? Então, a nossa população consegue fazer isso. Então, fazer a creatinina. A creatinina é um marcador de doença renal. Então, medir pressão, fazer a glicose, né? Então, essa glicemia para ver como é que está essa diabetes. E marcador de doença renal é a creatinina que a gente tem aí mais barato, vamos dizer assim, para a população fazer, né? E ali a gente tem um marcador de doença renal. Então, fazendo essa creatinina, qual é o valor de referência? Porque às vezes a gente tem um valor de referência, mas ele está lá batendo na trave, né? E a gente fala, não, estou dentro do padrão de normalidade. O que seria, então, a referência para a creatinina? Então, aí, Gisela, é importante, esse valor de referência, ele sempre a gente tem que olhar no laboratório que a pessoa fez. Isso. Né? Então, assim, ele varia de 0,9 a 1,1, mas aí depende muito de cada paciente. Por exemplo, se tem um moço jovem, musculoso, a creatinina, ela vem muito do músculo, né? Então, assim, ela é um marcador, ela não é tóxica nem nada, ela é um marcador que a gente joga fora, então é a creatinina. E aí, se tem um moço musculoso, essa creatinina normalmente ela pode ser maior do que se a gente medir numa velhinha magrinha, numa idosa que é magrinha. Se ela tem, por exemplo, 1,1 e ele tem 1,1, talvez ela tenha doença renal, mas ele não, porque ele tem uma massa muscular muito maior que essa idosa, que é magrinha, que é pequenininha, né? Então, assim, esse valor que tu falas de referência depende muito do exame, do laboratório onde esse paciente fez o exame e da composição corporal. Agora, vamos falar assim, nível de população, Brasil, que ninguém é tão musculoso assim. Então, como que seria a variação dessa creatinina? Eu jogaria, assim, até 1,1, tá. De novo, né? Reforçando, depende. Depende da composição corporal, porque a creatinina não é o marcador padrão ouro, né? Mas é o que a gente tem de mais barato pra gente fazer. Então, assim, mas de novo, Gisela, eu não consigo falar a referência, porque 1,1, essa pessoa já, dependendo da composição corporal, ela já pode ter uma falência renal, entendeu? No início, porque a gente tem 5 estágios da doença renal crônica. Que vamos falar a respeito. Que a gente vai falar um pouco mais tarde. Primeiro, vamos pensar um pouco como é que a gente pode fazer para evitar. Por quê? Uma vez eu entrevistei um colega do meu marido, nefrologista, e ele ficou assim muito triste, que ele disse assim, Gisela, sabe o grande problema? É que a pessoa não verifica como está a sua glicemia de jejum, tá? E vai deixando.
E diabetes é silenciosa, né? Então, depois de 10 anos, quando o rim começa a falhar, ela procura o médico. Só que ela vai no nefrologista para receber uma notícia que, se você tivesse há 10 anos atrás monitorado essa glicemia, você não precisaria estar aqui hoje. A hipertensão é outra assassina silenciosa, como se diz. Mas a hipertensão, eu tenho a sensação que a gente ainda consegue saber um pouquinho antes, quando você desconhece tudo, do que o diabetes. Parece que o diabetes é mais difícil da pessoa ir lá, furar o dedo, sei lá. Perfeito, Gisela. Estou adorando estar aqui com vocês, porque a gente tem que divulgar isso mesmo. São duas doenças que são silenciosas, né? Então, assim, tanto a hipertensão quanto o diabetes, a pessoa não sente nada. Só quando está já muito avançado que a pessoa vai começar a sentir, vai ter algum sintoma daquela doença. Então, assim, por isso que é importante, né, fazer exame de rotina, então a glicemia, medir sua pressão e medir a creatinina. Sim. Então, o que esse nefrologista falou na tua entrevista, é uma tristeza que a gente vive, né? Quando a gente fala da nefrologia, tanto o nefrologista quanto o nutricionista que cuida do paciente com doença renal, porque eles vêm pra gente muito tarde, né? Então, assim, tá no cardiologista, tá no endocrinologista, pede para ele medir a glicemia. Obviamente, glicemia ele vai pedir, mas assim, a creatinina é importante, né? Então, assim, se tiver alterada, para encaminhar para o nefrologista e o nefrologista vai encaminhar para o nutricionista, porque quanto mais cedo a gente cuidar desse paciente, eu tenho certeza que a gente vai falar isso nos outros programas, melhor para esse paciente, né? A gente retarda a entrada desse paciente num tratamento dialítico, que seria hemodiálise ou diálise peritoneal, né? Então, assim, perder esse rim de uma forma rápida, a gente fica muito triste, porque como teu amigo fica triste, a gente também, porque eles são referenciados pra gente tardiamente. E aí chega pra gente fazer a dieta já num momento muito tarde. Sim, que já né? Quase não dá mais para fazer muita coisa. Exatamente. Quer dizer, se fosse antes, a gente poderia ter recuperado tanta coisa. Muita então, coisa. Então, importante, gente, tem sempre todo ano campanha de hipertensão, procure saber, vai lá no site da sua prefeitura, da sua cidade, procura saber o que vai ter, é grátis. Vai lá, marido não quer furar o dedo? Vai lá com ele, dá um apoio, né? Fura o dedo, afere a pressão. E o próprio médico daquele momento, ele já vai indicar para você quem você tem que procurar. E hoje, pelo menos uma vez por ano, a gente consegue fazer um check-up mínimo na nossa... Na rede básica. Na rede básica, Sim. né? Isso é fundamental. E é nessa hora que você pode pedir, eu sempre falo, pede a vitamina D, pede a vitamina D, mas peça a creatinina, que é muito mais barata, ele não vai se negar a fazer. Agora, isso foi um detalhe. Agora, Denise, o que a gente pode falar, assim, dessa área da nutrição para essa senhora que está aí fazendo o almoço? Eu sempre peço para me tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp do que você está fazendo de almoço hoje. Acho ótimo. Aí a gente comenta. Então, vamos no próximo, antes de entrar naqueles outros assuntos mais um pouco pesados, o que a gente pode estar fazendo nessa refeição e colocando para proteger a nossa família? Porque nós, mulheres, está na nossa mão, né? Sempre a gente comentava, né? O infarto do seu marido daqui 20 anos está na sua mão. Então, cuide dele. Então, a mesma coisa, filhos, adolescentes, netos também, marido. O que a gente pode estar fazendo no dia a dia? A gente volta amanhã com esse tema aqui para vocês.